porque o deputado Paulinho da Força foi o escolhido para ser o relator da PEC da anistia. O parlamentar deve apresentar o parecer para a votação até o final deste mês. Quem está acompanhando de perto é a Vitória Bel, chega aqui no Jornal Jovem Pan, direto do Congresso Nacional, vai nos trazer detalhes dessa escolha. Tem gente da oposição que não gostou muito do nome, né, Vitória? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a oposição não gostou muito justamente porque é um nome de centro, é um nome que também já foi aliado do governo Lula, apesar de ter desfeito os laços oficiais com o Palácio do Planalto, ainda assim mantém relações com a esquerda, porque Paulinho da Força é um sindicalista, portanto ainda mantém essas raízes com a esquerda. Então a oposição não gostou muito disso. A gente conversou com ele mais cedo de forma exclusiva, com exclusividade, durante a programação da Jovem Pan, e o que ele afirmou é que ele quer apresentar esse relatório, que vai ser, na verdade, de um projeto de redução de penas até quarta-feira, até a próxima quarta-feira. E a intenção dele é já votar esse projeto também nessa data, isso, é claro, se houver consenso entre as bancadas partidárias em torno desse assunto. Ele reforçou que não tem espaço para uma anistia ampla e geral, que ele não vai tratar sobre isso no texto dele, por mais que a oposição insista. Ele disse que já foi um acordo feito em reunião com Hugo Motta, portanto, o texto deve seguir a linha da redução de penas. Ele também não descartou uma conversa com o presidente Lula, com o Palácio do Planalto, mas diz que vai começar os diálogos na segunda e na terça-feira com as bancadas do Congresso Nacional. Vamos ouvir um trecho. Eu acho que essa história de anistia ampla, geral e restrita, ela foi meio que enterrada ontem. Porque ontem o presidente da Câmara, Hugo Motta, teve uma reunião com o pessoal do PL por bastante tempo e meio que já ficou decidido que não tinha essa proposta. Essa história da redução da pena é uma ideia que já vinha sendo conversada. Semana passada, por exemplo, tive uma reunião com o Davi Alcolumbre, que, de certa maneira, vinha defendendo essa posição publicamente. Essa ideia depois ampliou para dentro da Câmara e essa ideia vinha sendo discutida, mas ela não existe ainda. Nós precisamos construir essa proposta. E o relator, deputado Paulinho da Força, também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar entre os beneficiados por esse projeto, já que ele não pode colocar nominalmente quem será beneficiado ou não por uma lei. Mas ele pontuou que mesmo que esse benefício ocorra, deve ser limitado, já que Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Então, eu não posso fazer um projeto, isso que eu imagino, que vai individualizar, dizer, olha, vou salvar isso aqui, vou salvar aquele dali. Eu tenho que fazer uma coisa ampla, né? Não dá para eu sair nominando, vou salvar o Bolsonaro, vou salvar aquele. Acho que tem que ser uma coisa ampla. Como vocês iniciaram aí, a coisa que está se falando é de redução de pena, né? E talvez nessa redução de pena o Bolsonaro seja beneficiado. É lógico que tem alguns parâmetros, né? Por exemplo, se alguém disser, eu quero anistia ampla, geral e restrita, vou dizer, não é comigo. Não é esse modelo, não vai ter comigo, né? E o relator também pontuou que um personagem vai ser aí essencial nas negociações e é o ex-presidente Michel Temer. Ele afirmou que já conversou com Michel Temer, pretende também conversar com ele nos próximos dias e que foi uma sugestão do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, buscar Michel Temer como alguém ali para justamente ajudar a construir esse texto. Vamos ouvir. Eu já estive com o Davi Alcolumbre pelo menos umas 2 vezes, conversamos sobre isso. Agora não era relator, mas já vinha conversando sobre isso. Eu sei o que o Davi Alcolumbre pensa, embora eu acho que o Davi Alcolumbre já vem fazendo esse papel lá de conversar com as bancadas no Senado de um possível entendimento nacional, né? Para que a gente possa sair dessa polarização e atender aí o que interessa para o Brasil, fazendo uma pacificação do país, que a gente possa sair dessa situação e ir para outros caminhos.
Tá aí, portanto, o relator Paulinho da Força falando como ele vai construir esse texto junto com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, justamente para que esse texto chegue já no Senado redondo e não seja rejeitado. E ele pontuou, portanto, que Davi Alcolumbre deve fazer já essa interlocução com os senadores a partir da semana que vem. E a gente falava mais cedo também, antes, do ex-presidente Michel Temer, como alguém que aí vai ser aí importante nessas conversas. O relator Paulinho da Força disse que vai manter diálogo com ele e, portanto, apresentar essa matéria também com o apoio de Michel Temer. Kobayashi. Muito obrigado, Vitória Abel, ao vivo e direto de Brasília. Novamente, as análises dos nossos comentaristas de hoje, a Dora Kramer, o Fernando Capês e a Deise Siocário. Eu começo essa com a Deise. Deise, Paulinho da Força já chegou falando que, se for a anistia ampla, geral e irrestrita, não é com ele. Não contem com ele para uma anistia tão grande assim. Como é que você vê esse recado já de pronto? Kobayashi, ele reforçou aquilo que o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta já vinham falando desde que esse assunto foi pautado no Congresso Nacional, né? O Hugo Motta, desde o semestre passado, a gente tem mostrado isso várias vezes aqui, ele tem colocado empecilhos nesse PL, né? Então, não vou votar agora não dá, tem um assunto mais importante. E o Davi Alcolumbre, ele foi mais direto ainda, né? Ele deixou muito claro que não queria essa anistia ampla e restrita como a oposição desejava, né? Então, o que o Paulinho fez agora foi simplesmente deixar tudo muito mais às claras, né? Acho que ele não trouxe nenhuma surpresa nesse assunto, era o esperado e, infelizmente, né, para a oposição, eles têm praticamente agora uma batida de martelo, né, Kobayashi? Fernando Capês, você já presidiu a Assembleia, imagino que você tenha um ponto de vista interessante para todos nós aqui. Quando o Hugo Motta escolhe, então, o Paulinho da Força, provavelmente já sabia, portanto, do seu posicionamento, já estava no pacote da escolha no nome do relator, do Paulinho da Força? Ô Nelson, ele escolhe o Paulinho da Força, do Solidariedade, que caminhou com o presidente Lula em 2022, mas ao longo desse mandato foi se afastando gradativamente. Então, me parece ser um nome meio que de equilíbrio entre ali a direita e a esquerda, e isso se reflete nesse projeto de anistia que tem uma razoabilidade, né? As penas foram fixadas, em alguns casos, de maneira muito elevada, eu diria desproporcional e juridicamente equivocada. Se você analisar o critério de dosagem da pena, é passível de muitas críticas sobre o viés técnico. Agora, eu queria te pedir licença para fazer uma análise também sobre o que é a anistia e o que é o decreto de indulto e de graça. O indulto, a graça é um decreto presidencial que beneficia especificamente uma pessoa ou algumas pessoas que são nominadas. Foi o caso da graça concedida ao Daniel Silveira. Então, é uma medida que beneficia individualmente uma pessoa. O indulto é um decreto também é decreto do presidente da República e beneficia um grupo de pessoas. A anistia é uma lei. E a anistia, ela promove o esquecimento de um fato. É como se o fato não tivesse acontecido. Ela passa uma borracha no fato. É um farol de milhas traseiro iluminando a escuridão da estrada que ficou para trás. Esquece. Essa anistia não pode ser individualizada. A lei tem que estabelecer situações. Quem se enquadrar nestas situações será beneficiado. Então, me parece que buscar, por meio de anistia, uma redução de pena está dentro de uma certa razoabilidade. E um último comentário. Esta anistia não é inconstitucional. O artigo 5º, inciso 42 da Constituição, diz que não cabe anistia para tortura, crime definido como hediondo, tráfico de drogas e terrorismo. E o que aconteceu não é definido por lei como terrorismo. Então, não há também inconstitucionalidade nisso. Vamos ver agora como se caminha politicamente essa questão. Está na hora do país acabar com a polarização e começar a crescer novamente. Quero também as análises de Dora Kramer. E Dora, para além da sua análise, eu gostaria de um comentário específico sobre a possível participação de Michel Temer, que foi citado pela Vitória Abel como um dos que poderiam colaborar com razoabilidade para a pacificação, para um texto que seja ali, no meio termo. Como é que você vê, hein, Dora Kramer?
Vamos começar por aí. Então, acho absolutamente adequado, tem tudo a ver, porque o Michel Temer é um constitucionalista, ele já foi presidente da República, já presidiu a Câmara 3 vezes, é uma pessoa absolutamente equilibrada, ponderada e tem realmente experiente, tá certo? Então, ele tem realmente uma pessoa que tem uma contribuição objetiva a dar. Há outras pessoas, mas como ele também é do campo político, porque há juristas, enfim, que poderiam muito bem colaborar. Mas o Michel Temer ainda tem esse atributo de ser do campo político. Muito bem. Quanto a essa anistia, que é a que vai sair da redução de penas, eu fico primeiro me perguntando, eu não compreendi ainda por que isso corresponde à pacificação. Quem defende a anistia até agora não fez nenhuma proposta de contrapartida. Vão fazer o quê? Vão ficar calminhos? Não, ninguém falou isso. Bom, segundo lugar, vai se mexer no Código Penal para mexer em penas que não chegaram no Código Penal voando de Marte. Elas chegaram no Código Penal mediante a aprovação do Congresso Nacional. Então, tá bom. Vão mexer nas penas dos crimes aqui que estão sendo considerados por um caso específico, porque estamos tratando de um caso específico, desse caso onde se acredita, se argumenta que as penalidades foram excessivas, tá, mas são essas penas. Então mexe para um caso e o futuro, como é que é? Permanentemente, obviamente, essas penas vão ser reduzidas. Uai, e o congressista, o parlamentar, o legislador lá atrás botou essas penas de mera vontade porque sonhou? Claro que não. Então, me parece que é uma discussão mais complicada a se fazer do que simplesmente da maneira como está sendo posto. E semana que vem já vai se votar, já vai se aprovar um projeto como esse. Essa discussão não é simples, aliás, é bastante complexa porque há consequências futuras.